a gente sabe que o caminho que a gente, ou seja, as ferramentas que nós trazemos aqui no sábado, na oficina do ser, para você olhar para você, são as parábolas, né? As parábolas. E as parábolas que nós estamos navegando, tomando conhecimento, é a parábola do filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo. Então, na parábola do filho pródigo, ok? Nós já temos a definição dela. Evolução do homem, ou seja, o crescimento da criatura humana através dos seus erros, né? A gente poderia pensar, mas vem cá, mas o erro leva a gente a ser uma pessoa pior, né? Não, mas aí, aqui é o seguinte, o erro, tá certo, que eu cometo, eu preciso entender que ele é um elemento de crescimento. Quando eu assumo. Tudo bem? Porque pense, analise bem. Nem todas as pessoas, tirando vocês, assumem seus erros. Geralmente as pessoas, quando erram, elas têm uma idealização muito grande a respeito delas, que elas não assumem. E o que é que elas fazem? Elas transferem para os outros, né? Não assumem, transferem para os outros, ok? Então, as pessoas às vezes se idealizam, né? E achando que elas são boazinhas demais, que não erra. A gente erra. E o grande trabalho da gente acima de tudo, ok? Assumir que você é um ser imperfeito ainda. Os seus erros fazem parte do seu processo evolutivo. Você é um ser imperfeito. Tenha coragem de assumir, ok? Tudo bem? Os espíritos de luz ainda não estão na Terra. Ok? Aqui existem espíritos numa batalha enorme contra os seus erros, tentando se melhorar. Uns não estão nem aí, outros estão tentando se melhorar. Tá certo? Então, a coragem de aceitar seus erros, ok? E esses erros, eles são o quê? Eles são o trampolim para que eu possa ir me liberando deles, tá certo? Me liberando deles, para que eu um dia chegue a ter mais virtudes do que defeitos. Tudo bem? Entendido aí? Tá bom. Então nós estamos aonde mesmo na parábola? Então aquele ser, né, usou mal o livre-arbítrio dele, não foi? E entrou num processo emocional, ok? De depressão, lá naquela pocilga, né? Ok? Depressão. Então, o que a gente constatou? Constatou que o erro, ou seja, nosso erro, é que gera os nossos sofrimentos. Não esqueça disso. Deus não dá sofrimento para ninguém. É o erro que gera sofrimento. Por isso que a gente tem que trabalhar eles para sofrer menos. E a gente descobriu também que, como na consciência da gente tem a lei de Deus, quando a gente está fazendo algo errado, a consciência diz, está errado. E se eu faço a coisa errada fora da lei de Deus, eu crio então uma zona de remorso na minha consciência, isso vai gerar doença. Pode ser uma doença física, uma patologia, pode ser uma psicopatologia, uma doença emocional, e pode ser também uma doença espiritual. Eu vou adoecer a partir do momento em que eu me comprometo à minha consciência, porque na minha consciência tem a lei de Deus. Até aí tudo certinho? Mas, considerando que a gente erra, né, o que foi que aconteceu na hora que ele errou? Ele fez uma introspecção e o que ele fez? Caiu em si. Lembra? Caiu em si. Ok? Caiu em si. Então vamos nós. Vamos pegar por aí, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Caiu em si, né? Então, e depois que caiu em si, ele se levantou. Tudo bem? Nós estamos aí. Então vamos só rever o caiu em si e depois o se levantar e ver o que vai dar.
Porque eu preciso seguir em frente apesar dos meus erros. Eu cometo erros, eu vou cometer erros. E quando eu cometer meus erros, ok? Eu preciso assumi-los. Você precisa entender que é um erro meu, que eu preciso assumir. Tá certo? Que eu não poder não ficar paralisado a partir de um erro. Quando é que eu me paraliso? Quando eu me culpo, quando eu não assumo. Tudo bem? Se eu não assumir, eu me culpo. Ok? Entendido aí? Vamos nós? Bora lá. Então vamos aqui. Deixa eu só colocar aqui, para a gente entender. Então está aqui, o ambiente do erro, né? A pocilga, né? Sofrendo, ok? Sofrimento que a gente viu, sofrimento gerando um problema emocional, um problema físico, ok? Então, caindo em si. Aí vocês lembram caindo em si, né? Não sei se vocês lembram, quando eu disse, gente, caindo em si, significa o quê? Significa, caindo em si, eu ativar as minhas forças, gente. O caindo em si é saber que eu tenho condições de sair daquela situação que eu estou. Porque a situação que eu estou, ela é fruto dos meus erros. Então, caindo em si é buscar em você recursos e acreditar que você é capaz de enfrentar aquela dificuldade.